A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Piper, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, ou se é a sua segunda, terceira ou quarta vez, mas você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever e acionar o sininho. E isso vai ajudar você a receber notificações todos os dias. Todos os dias nós postamos um vídeo novo de uma leitura da Palavra do Senhor diária. Então, se você se inscrever, você vai poder acompanhar todos os dias. E também não deixe de deixar um comentário e dar um like no vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Telegram, tem gente usando aí um negócio chamado Telegram, que eu não usei ainda, não conheço, mas tem muita gente usando. Então, aonde você tiver comunicação, né, compartilhe estes vídeos, porque isso vai ajudar mais pessoas a virem a ler a palavra do Senhor conosco. Amém? Nós vamos ler hoje 3 capítulos de Deuteronômio, o capítulo 9, 10 e 11, e é uma leitura onde a palavra do Senhor vai estar recapitulando muito daquilo que aconteceu com o povo de Israel, que nós lemos em textos passados, Êxodo, Números. Mas como nós temos dito, o profeta Moisés, ele já passou-se os 40 anos no deserto, todos aqueles que saíram do Egito e rebeliaram, os maiores de 20 anos de idade, aqueles que se acovardaram, não creram que o Senhor entregaria a terra prometida a eles e acompanharam e deixaram-se influenciar pelos 10 espias covardes. Aquele povo todo já morreu no deserto. Já morreram no deserto. Agora, o povo que está com Moisés são os filhos daquele povo que saiu do Egito com eles e outros que nasceram no deserto também durante este 40 anos. E está ali Moisés, e Josué e Caleb. E destes todos, os únicos que vão entrar na terra prometida, que saíram do Egito e com maior de 20 anos de idade, mas nunca rebelaram contra o Senhor no deserto, Josué e Caleb, estes vão entrar. O profeta Moisés não vai entrar e os antepassados, os pais deste povo que está ouvindo Moisés aqui, eles também não vão entrar, não entrarão, porque já faleceram, já morreram todos no deserto. Miriam, Arão, Moisés vai morrer em breve, mas a promessa do Senhor continua de pé, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então Moisés, ele está agora, durante a maior parte do livro de Deuteronômio, ele está recapitulando a história de Israel até aqui para estes ouvintes, para esta geração de israelenses que muitos deles saíram do Egito, eram crianças, eram jovens, eram adolescentes no Egito. E então eles viram Deus fazer milagres no Egito, eles viram Deus fazer milagres no deserto, eles testemunharam Deus executar juízo contra os seus pais e os seus avós no deserto, mas eles sobreviveram. Pela graça do Senhor, Deus sustentou eles até aqui, mandando maná do céu, mandando codornizes do céu, mandando água sair da rocha. Deus guardou este povo até aqui. E agora Moisés está instruindo eles, para que eles saibam exatamente o que Deus fez por eles até aqui e o que Deus exige deles daqui em diante, para eles conquistarem a terra prometida. Então vamos começar hoje em Deuteronômio capítulo 9. Hoje é 17 de fevereiro. Deuteronômio capítulo 9, nós vamos ler o capítulo todo, os versículos 1 ao 29. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak?
Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês, isto é, os inimigos. Deus vai adiante do povo de Israel e vai derrotar o povo, os inimigos. Vai usar Israel, mas também vai agir de maneiras sobrenaturais para dar a vitória ao povo de Israel. Basta eles crerem no Senhor. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Não pense, Israel, que é porque vocês foram justos, vocês foram santos, vocês foram retos, vocês fizeram por onde merecer isso da parte do Senhor. Não. E aqui, irmãos, é um detalhe que nós não tivemos ainda. Não foi explanado ainda o motivo com tanta clareza como será aqui. A palavra do Senhor não explanou ainda o motivo por que Deus está usando Israel para derrotar este povo e para dar esta terra a Israel. Aqui, a palavra do Senhor vai nos responder. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. É por causa da maldade deles. Então, novamente, é Deus executando juízo. Sabe aquele texto da palavra do Senhor que diz: o salário do pecado é a morte? Portanto, é isso que Deus está fazendo aqui. Este povo destas nações são povos que só vem praticando maldade, maldade após maldade, pecado em cima de pecado, continuamente rejeitando a lei moral que a Bíblia diz está inscrita nos corações de cada pessoa, o saber o que é certo e o que é errado, no nível mais básico de todos. Até isso, essas nações, elas suprimem esta verdade, elas suprimem as evidências, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, as evidências de Deus na natureza, na criação, elas suprimem tudo isso para praticar maldade. E por causa disso, Deus vai usar o seu povo escolhido para executar juízo. É por causa da maldade do povo. Não é porque Israel é coisa grande, é maravilhosa, é uma nação perfeita, é um grupo de gente santo e totalmente reverente ao Senhor. Não, nada disso. É por causa da maldade dos povos que Deus vai entregar eles nas mãos de Israel. Não é por causa da justiça de vocês, versículo 5, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então é uma manifestação da graça de Deus em favor de Israel. Deus está agindo graciosamente ao perdoar os pecados de Israel, não destruir essa nação completamente, ouvir a intercessão de Moisés durante esses 40 anos. Certamente Moisés teve que interceder dia após dia por este povo rebelde durante estes 40 anos no deserto. E Deus ouviu, ele não destruiu esta nação para usar esta nação de Israel para executar juízo contra as outras nações e para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, aos antepassados de Israel. E aí alguém pode dizer, mas por que Deus teve misericórdia de Israel e não das outras nações? E aí eu diria, mas quem disse que Deus não teve misericórdia das outras nações? A palavra do Senhor diz que as evidências, a natureza, a criação, tudo que existe, claramente apontam para um Criador, o Deus eterno. Então, em sua sabedoria, em sua onisciência,
Deus sabe exatamente quantas provas Ele precisa mostrar para cada pessoa, para que aquela pessoa possa vir a crer. E Ele também sabe que existem pessoas que, não importa quantas provas Deus mostrasse, essas pessoas não se arrependeriam dos seus pecados, não se humilhariam perante o Senhor e não reconheceriam Deus como o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. Então Deus está agindo por justiça contra as nações e com misericórdia e graça para com o povo. Agora, do lado de cada cruz, onde nós estamos, né? A graça de Deus é estendida a todos, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Este sacrifício de Cristo é o suficiente para o perdão de todo aquele que nele crê. Por isso é tão importante nós anunciarmos o Evangelho, as boas novas, falarmos do sacrifício de Deus, porque ninguém hoje precisa morrer no pecado. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é suficiente para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê. Vamos anunciar isso, amém? Vamos falar deste amor, deste milagre, desta provisão de Deus, que é o seu único filho. Amém? Vamos continuar aqui. As infidelidades de Israel, versículo 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira. E claro, Moisés está falando, quando ele fala vocês, ele está falando da nação em geral. Ele está usando uma expressão coletiva, né? Essas pessoas aqui que estão ouvindo Moisés a este ponto não são aquelas que rebeliaram contra Deus. Estes são os menores de idade, que não foram culpados da rebeldia dos pais. Mas corre o mesmo sangue na veia dessas pessoas, na verdade, do que corria na veia daqueles que rebeliaram contra o Senhor. Então, Moisés está alertando a estes filhos dos rebeldes. Estes não são, mas eles são filhos dos rebeldes. E Moisés está dizendo, não faça como seus pais fizeram, no deserto, porque se vocês fizerem, a ira do Senhor vai se subir contra vocês também. Desde o dia, vamos continuar aqui, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês, a nação, tem sido rebelde. Em Horebe, que é o mesmo do Monte Sinai, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Aqui, nesta ocasião em que Moisés está recapitulando aquele incidente de 40 anos atrás, Moisés usa a mesma linguagem que o Senhor usou para com Moisés. O seu povo, Moisés, Deus falou com Moisés, o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu, porque a ira do Senhor era tanta naquele momento que o Senhor já tinha rejeitado este povo. Claro que nós vemos que tudo isso era plano de Deus para que Moisés viesse a interceder pelo povo e Deus ouviria a intercessão de Moisés. E tudo isso, novamente, é um símbolo, está projetando, está simbolizando, está apontando para aquilo que o Senhor Jesus faria por nós. Deus estava dando a Moisés uma oportunidade de ser um prototipo, né? Um exemplo, uma sombra do Messias. E aí nós vimos Cristo fazendo exatamente como Moisés fez, recebendo toda a ira do Senhor
e intercedendo por nós. E aí Moisés continua. Bem depressa se desviaram, Deus falando com Moisés, Moisés lembrando o povo do que Deus falou com ele. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. Os primeiros 2 mandamentos que Deus deu, Deus pronunciou, o povo ouviu. É exatamente esses 2 mandamentos que o povo vai e quebra enquanto Moisés está lá em cima no monte durante aqueles 40 dias e 40 noites. E o Senhor continuou dizendo, tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Foi a proposta que Deus fez a Moisés. Moisés, sai de perto desse povo, eu vou destruir eles todos, e aí eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou usar esta nação para realizar o meu plano. Então Moisés, dizendo, então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Assim como o povo quebrou os 2 mandamentos, assim Moisés quebrou as tábuas da lei. Assim como o povo já não tinha mais aqueles mandamentos em seus corações, Moisés quebrou as tábuas também, mostrando que o povo já tinha abandonado a lei do Senhor. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água. É o 2º jejum que Moisés fez de 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Até mesmo Moisés teve medo ali. Ele ficou com medo do que Deus faria contra este povo. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Moisés aqui, ele não fala sobre o fato de que ele fez muitos israelenses beber daquela água contaminada, né, misturada com o pó deste bezerro. Ele não fala aqui, talvez porque este povo que está ouvindo ele agora não foram achados culpados daquele pecado também, né? Por serem menor de idade, por serem crianças, adolescentes, jovens. Então, Moisés não entra neste detalhe, mas o texto paralelo em Êxodo, se eu não me engano, fala que Moisés também fez o povo beber como castigo daquela água misturada com os restos deste bezerro de ouro. Vamos continuar no versículo 22. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, dizendo, vão e tome posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram, nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheci. E é mais um detalhe que Moisés nos fala aqui. Desde o dia que Moisés conheceu este povo, que Deus o enviou para tirar este povo do Egito, desde então este povo tem se demonstrado como um povo rebelde, um povo teimoso. No inglês, na tradução, na Bíblia em inglês, diz que é um povo de pescoço duro.
né, falando assim do jumento, né, ou do animal que tem o pescoço duro, que você não consegue guiar o animal. Esta é a ideia que o hebraico traduz aqui, quando fala de teimoso. A palavra no hebraico significa literalmente de pescoço duro. Interessante a comparação, né, que o Senhor faz. Vamos continuar. Moisés intercede pelo povo. Assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tirastes do Egito com mão poderosa. Nesta oração que Moisés faz a Deus, ele vira as cartas um pouco, ele diz: Deus, este povo não é meu, este povo é teu. Não foi eu que tirou este povo do Egito, foi o Senhor. É o Senhor que tem poder para fazer isso. É o Senhor que tirou este povo do Egito. Eles são teu, eles são tua herança, Senhor. Moisés usa esta oração para tentar convencer o Senhor de não destruir o seu povo. É assim que Moisés intercede pelo povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. E aí Moisés também apela à promessa que Deus fez aos antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tirastes não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. Moisés, ele não ausenta o povo dos seus pecados. Ele não diz: ah, Senhor, este povo eles não pecaram tanto assim, eles não são tão maus assim, Senhor. O Senhor está meio exagerado aí. Não, Moisés, ele confessa o pecado dos povos. É um povo pecador, é um povo rebelde, é um povo desobediente, mas é o teu povo, Senhor. É o povo que o Senhor tirou do Egito. É o povo que o Senhor declarou que ama. São os descendentes dos teus servos, dos teus escolhidos, Abraão, Isaque e Jacó. Então tenha misericórdia do teu povo, Senhor. E aí ele diz, para que as outras nações não digam que o Senhor não pôde tirar eles e não pôde dar a eles o que o Senhor prometeu. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. É o que os outros povos diriam, se Deus não cumprisse a promessa. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tirastes com o teu grande poder e com o braço estendido. Vamos continuar então a Deuteronômio, capítulo 10, dos versículos 1 ao 22. As segundas tábuas da lei. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Esta arca de madeira não deve ser confundida com a arca da aliança, que Bezalel fará quando Deus der as instruções a Moisés de como construir todos os elementos do tabernáculo. E aí depois Deus vai encher do Espírito Santo Bezalel. E se eu não me engano, não me lembro o nome do assistente dele, mas Bezalel era o principal engenheiro que Deus capacitou com o Espírito Santo para fazer todas as obras do tabernáculo. Esta aqui é uma arca temporária que Deus manda Moisés construir para carregar as tábuas, né? Porque se Moisés ficasse carregando na mão, ele poderia jogar no chão mais uma vez, né? Irado, ou deixar cair e quebrar mais uma vez. Então Deus, em sua sabedoria, fala: não vai carregar nas mãos mais não, Moisés. Construa agora uma arca de madeira, uma caixa, né, de madeira, para você colocar as tábuas da lei dentro. E aí Deus diz a Moisés: escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura.
os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene, Jaacã, e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. E Moisés volta a dizer ao povo: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Exortação à obediência. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? É isso que Deus requer. Moisés está fazendo uma pergunta retórica aqui ao povo. Não é exatamente isso que Deus quer? E todos esses itens que Moisés acabou de escrever, eles podem se resumir em uma dedicação total ao Senhor, uma devoção total ao Senhor Deus, a Jeová. É isso que Deus exigia deste povo, devoção total, única e exclusivamente ao Senhor Deus. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Em outras palavras, Deus já é dono de tudo, Israel. Deus é dono de todo o espaço, de todo o universo. Deus é dono de toda a terra, de todas as criaturas que há na terra. Deus é dono de tudo isso. Versículo 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para os amar, e a vocês, descendentes deles, e Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração de vocês. Em outras palavras, tirem tudo que está no seu coração que impede vocês de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de se dedicar totalmente ao Senhor. Tirem dos seus corações, arranquem dos seus corações, cortem fora tudo que tem nos seus corações que atrapalha vocês de servirem ao Senhor. E deixem de ser teimosos. Tirem tudo dos seus corações que faz com que vocês sejam teimosos. Dediquem-se completamente ao Senhor. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. E esta expressão aqui, irmãos, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é claro que isto aqui não significa que existem vários deuses e que Deus é maior do que os outros deuses e que existem vários senhores e que Deus é maior do que os outros senhores. Não, é simplesmente uma expressão de hipérbole, né? Uma expressão de grandeza. Deus, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o único Deus verdadeiro. E então ele subjuga
todas as outras coisas que se dizem Deus, todas as outras imagens de esculturas e objetos nos céus que o povo adorava, todas as coisas, Deus, ele subjuga essas coisas, tudo isso é pequeno demais em comparação com ele. Ele está acima de tudo isso. Ele é Deus, Jeová é Deus e não há outro. Vamos continuar então no versículo 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. E isto fala também do caráter do povo de Deus. E é exatamente isso que Moisés vai fazer. Ele vai fazer esta ligação. Por causa do Deus que vocês servem, por causa da natureza de Deus, por ser Deus que ama os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, versículo 19, portanto, vocês também, Israel, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês sabem o que é ser estrangeiros, e vocês sabem o que é ter o amor de Deus. Então, retribua este amor, retribua esta graça, retribua esta misericórdia, este perdão, assim como Deus tem amado vocês e resgatado vocês, faça isso também pelos estrangeiros. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. De fato, no meio desta geração agora que está ouvindo Moisés, há muitas e muitas pessoas que ouviram, saíram do Egito, viram as pragas que Deus enviou, viram Deus abrir o Mar Vermelho e todas as outras coisas que Deus fez no deserto. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Deus fez isso pelo povo de Israel. Um povo caminhando 40 anos no deserto, mas mesmo assim eles continuaram a crescer, porque eles tinham a presença do Senhor com eles. Vamos ao último capítulo que vamos ler hoje, Deuteronômio 11, dos versículos 1 ao 32. As grandes obras de Deus. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Moisés está falando, olha, eu não estou falando com as crianças de agora, que não viram o que Deus fez. Não, estou falando com vocês, mais velhos, hoje. Vocês que viram tudo que o Senhor fez com seus pais. É com vocês que eu estou falando. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. E aqui, semelhantemente como nos versículos anteriores, quando a palavra Moisés deixa de falar sobre aquele último castigo, né, onde ele fez o povo beber água misturada com o pó do bezerro, aqui também Moisés deixa de falar, deixa de mencionar o nome de Corá. Corá foi o grande instigador, o grande líder, né, daquela rebelião, onde aqueles 250 homens tentaram destronar Moisés e Arão. E
mas aqui Moisés não menciona. Então, muitos teólogos e estudiosos da palavra do Senhor acreditam que pelo fato dos filhos de Corá não ter participado daquela rebelião, você vai lembrar que nós lemos em 2 lugares diferentes, em Números e em Deuteronômio, que os filhos de Corá não participaram daquela rebelião. Portanto, eles não foram engolidos pela terra. Talvez por isso Moisés se restringe aqui de mencionar Corá, porque os seus filhos que estão aqui não levam o legado do seu pai. Pelo contrário, eles não seguiram o seu pai e por isso sobreviveram, foram salvos pelo Senhor. Interessante, né, que a Bíblia faz este detalhe aqui, faz esta separação aqui. Vamos continuar no versículo 7. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles. Terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Muitos intérpretes da palavra do Senhor, teólogos, eles interpretam isso aqui como uma referência à falta de chuva que havia no Egito. Havia, sim, o rio Nilo, onde tinha água em abundância para o povo. O rio Nilo era até considerado um deus pelo Egito, de tanto que ele providenciava ao povo. Mas o povo tinha que abrir valas do rio Nilo até as suas plantações para poder trazer água do rio Nilo até as suas plantações. Então, para ter acesso à água no Egito era muito trabalho. O povo tinha que trabalhar, tinha que abrir valas com os pés e com as mãos, né? E tudo isso. Então Moisés está possivelmente fazendo uma referência a isso. Vocês lembram do trabalho que vocês tinham só para plantar alguma coisa no Egito e para colher alguma coisa? Então, em comparação, o contraste que Moisés vai fazer agora com a terra que Deus está prometendo dar ao povo. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. Esta terra, ela tem montes e ela tem vales. Então ela tem cisternas naturais que recebe chuva. E outra coisa, povo, chove muito nesta terra. Deus abençoa esta terra com chuva. Então chove muito, nos vales a água é acumulada e vocês têm fácil acesso à água nesta terra que Deus prometeu lhes dar. Versículo 12, é terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Em todas as estações, Deus abençoa esta terra. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Moisés falando aqui em nome de Deus, ele fala aqui na primeira pessoa como se fosse Deus falando ao povo. Deus está prometendo, se o povo obedecer, se o povo servir ao Senhor e amar o Senhor de toda a alma e de todo o coração e de todo o entendimento, Deus vai abençoar este povo nesta terra que ele está lhe dando.
Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. E nós falamos sobre isso ontem, né? São simbolismos de como o povo precisava guardar e ter a palavra do Senhor em mente a todos os momentos, para não pecar contra o Senhor. Em todos os momentos, nas mãos, na cabeça, no coração, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, sempre falando, sempre instruindo os filhos no caminho do Senhor, na lei do Senhor, para que o povo não viesse a pecar contra o Senhor. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Em outras palavras, gente, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês honrarem o Senhor, servirem ao Senhor e não se prostituírem com outros deuses, Deus vai fazer tudo por vocês. Ele vai mandar chuva, Ele vai abençoar a terra, Ele vai abençoar as suas mulheres, os seus homens, os seus filhos, as suas crianças. E, além disso, Ele vai derrotar os seus inimigos, Ele vai dar os seus inimigos nas suas mãos, Ele vai colocar o terror nos seus inimigos. Deus vai fazer tudo por vocês, gente. Basta vocês crerem no Senhor e amarem o Senhor de todo o seu coração e servirem ao Senhor com toda a dedicação. É só isso que Deus exige de vocês. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes dois montes ficavam próximos um do outro, ficavam a mais ou menos, diria mais ou menos 1000 metros acima do nível da água, acima do nível do mar. Então era um lugar de onde todo mundo veria o sacerdote pronunciando a bênção ou a maldição de acordo com o comportamento do povo. Se o povo cumprisse os mandamentos do Senhor, o sacerdote subiria o monte e pronunciaria a bênção. Se o povo desobedecesse, o sacerdote subiria o monte e pronunciaria a maldição contra o povo. Esses montes estão do outro lado do Jordão,
na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Isso vai acontecer, gente. Vocês vão tomar posse da terra. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje lhes prescrevo. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então assim nós concluímos mais uma leitura da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus pela graça que Ele nos dá, não é verdade? Para poder lermos a palavra do Senhor juntos todos os dias. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, pelos likes que você tem deixado, pelos comentários, as palavras de encorajamento, as palavras de bênção que vocês têm profetizado sobre mim e sobre a minha família. Eu leio cada um dos comentários e eu sou muito, muito grato a Deus pela sua vida, amém? Deus te abençoe muito pelo seu compromisso e com a palavra do Senhor. E então, como eu tenho o costume de dizer, não posso deixar de dizer, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Que Deus te abençoe e amanhã nós estamos de volta para continuar lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.